Glória a Deus. Lucas capítulo 17. Vamos ler o versículo 15 que diz assim. Podemos ler? Amém. Lucas 17, 15. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhes graça. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Diga: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Fala comigo nesta noite, através da tua palavra. Amém. Podemos acertar. Graças a Deus. Igreja, esse texto aqui é um texto um pouco conhecido no meio do povo de Deus. Talvez alguém já leu, já ouviu alguém pregar, alguém já viu algum vídeo no TikTok, no Instagram, no Facebook, a respeito, meus irmãos, desse texto que Deus trouxe para nós nesta noite. A Bíblia vai dizer que Jesus estava indo de caminho a Jerusalém. Ele estava indo para Jerusalém, passando por Samaria. E quando ele estava passando por Samaria, ele entrou em uma aldeia. A Bíblia não diz em que aldeia, em que povoado que Jesus entrara. Mas quando ele entrara naquela aldeia, ao longe, meus irmãos, ele ia passando. Havia 10 leprosos. E aqueles 10 leprosos começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, nos ajuda. Jesus, filho de Davi, nos ajuda. De tanto, meus irmãos, aqueles homens gritarem, aleluia, e clamarem ao Senhor, o Senhor parou, olhou para eles, aleluia. Jesus não falou com eles: seja curado, seja limpo da vossa enfermidade, seja salvo por vocês ter gritado. Não, Jesus não falou nenhuma palavra dessa natureza, mas Jesus disse para eles: olha, vão e mostre ao sacerdote, vai lá. Ou seja, talvez naquela hora aqueles homens entenderam que a autoridade para curar não estava em Jesus. Talvez aqueles homens entenderam que a autoridade para a cura estava no sacerdote, porque se eles fossem até o sacerdote, aleluia, e oferecesse uma oferta de sacrifício ao sacerdote, como diz na lei mosaica, louvado seja Deus, a oferta da purificação, aqueles homens seriam purificados daquele mal. Meus irmãos, a Bíblia disse, quando eles estavam andando, aleluia, em direção ao templo, para mostrar ao sacerdote, para falar com o sacerdote, a Bíblia diz que eles olharam para o corpo deles e todos os 10 estavam purificados, todos os 10 estavam curados das suas enfermidades. Louvado seja Deus. E quando eles perceberam que eles estavam curados, a Bíblia vai dizer que um daqueles homens, apenas um daqueles homens, voltou glorificando a Deus em alta voz, aleluia, e prostrou aos pés de Jesus. Aí começou a adorar o Senhor pela benevolência, pela misericórdia, pelo que Deus tinha feito por ele. Ele estava agradecendo ao Senhor. Quando o Senhor Jesus viu aquele homem prostrado diante dele, ele olhou e disse assim: olha, não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Apenas esse samaritano, apenas esse estrangeiro voltou para agradecer a Deus, para dar glória a Deus pelo que Deus fez com ele. Só ele que voltou, aleluia. Não eram 9, não eram 10. Aonde estão os 9? Aleluia. E alguém olhou e falou: Senhor, ninguém voltou. É só ele, foi só ele que voltou, mas ninguém voltou. Então Jesus olhou para aquele homem e disse: levanta, vai-te embora, porque a tua fé te salvou. Glória a Deus.
tua fé te salvou. A lepra, meus irmãos, é uma doença terrível. A lepra é uma doença terrível. E os leprosos, meus irmãos, ficavam como vitiligo, né? E até dava ferida no corpo todo. Louvado seja Deus. A pele ficava branca, era contagiosa, contaminava quem aproximasse daquela pessoa que estava com lepra. Aleluia. Então a pessoa que estava leproso, ele precisava ficar longe. Ele não podia aproximar dos seus parentes, ele não poderia aproximar do seu pai, ele não podia aproximar da sua mãe. O homem leproso não podia aproximar da sua esposa. A mulher leprosa não podia aproximar do seu marido, não podia aproximar dos seus filhos. Aleluia. A pessoa leprosa é uma pessoa rejeitada pela sociedade. Aqui em Minas tinha um hospital, tinha uma cidade, um povoado dos leprosos. Era uma fazenda onde os leprosos ficavam. E quando descobria que tinha uma pessoa com lepra, era levado e colocado, meus irmãos, nessa fazenda, que o governo preparou para essa pessoa ficar expulso da sociedade. Agora imagina você com a mente perfeita, você com a saúde perfeita, praticamente, nem coisa que não ia atrapalhar você trabalhar, não ia atrapalhar você ir e vir, não ia atrapalhar você fazer as suas atividades, mas não podia fazer nada, porque outras pessoas seriam contaminadas por conta daquilo. As pessoas eram pegas, meus irmãos, levados para essa cidade. E o missionário contou que um dia ele foi lá pregar, e quando ele chegou para pregar, alguém perguntou se ele tinha coragem de ir pregar para os leprosos aqui em Minas Gerais. Aleluia. E ele foi lá pregar para os leprosos. E a distância mais próxima que ele chegou foi 50 metros de distância. 50 metros de distância. E depois que ele pregou para os leprosos só tinha comunhão entre eles mesmo. Só ficava entre eles, que ele não corria o risco de se contaminar, que já estavam contaminados. Então, ele pregou para eles e foi para a sede da fazenda. E quando ele vai para a sede da fazenda, louvado seja Deus, alguém chega e fala para ele assim: não entra na sede. Daí aonde você está mesmo, tira todas as suas roupas e joga no cadeirão de água fervente, porque se você ficar, você corre o risco de ser contaminado, mesmo a 50 metros de distância. Se nessa época era assim, imagina a época de Jesus. Imagina qual a distância que aquele povo não ficava de um homem leproso. Imagina a distância que aquele povo não ficava de uma pessoa leprosa. Aleluia, era uma pessoa totalmente exclusa da sociedade. Mas Jesus estava passando, meus irmãos, naquele lugar. E eles viram em Jesus a oportunidade da história deles ser mudada. Eles viram em Jesus a oportunidade da vida deles serem transformada. Eles começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós. E quantos de nós, meus irmãos, já dizemos isso? Deus tem misericórdia de mim, Deus me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Nós clamamos a misericórdia de Deus, queremos que Deus tenha misericórdia de nós, e muitas vezes, meus irmãos, nos tornamos ingratos na presença de Deus. Porque depois que Jesus opera um milagre na nossa vida, nós esquecemos o que Jesus fez. Depois que Jesus opera um milagre, nós esquecemos o que Jesus fez na nossa vida. Porque se não fosse Jesus, muitos aqui não estaria. Já estaria morto, ou estaria numa cama de hospital vegetando. Mas a misericórdia de Deus te alcançou. Aleluia, Deus mudou a tua vida, Deus mudou a tua cativeiro. E quando Deus opera na nossa vida, meus irmãos, nós esquecemos. Alguém me ligou um dia de noite, madrugada, meia-noite.
10 leprosos, só um voltou. Eu quero saber qual grupo que você faz parte. Se é o grupo da minoria que é grata a Deus ou da maioria que esquece a Deus. Porque aqueles homens, eles estavam indo, ó, cheio de lepra, arrastando, morrendo pelos caminhos, e quem sabe assim, ó, se Jesus me curar, eu vou voltar lá e vou agarrar nos pés de Jesus, nunca mais eu vou sair. Se Jesus operar esse milagre na minha vida, eu vou seguir Jesus de joelho. Quando eles olharam, olha para cá, quando eles olharam, estava todo mundo limpinho, todo mundo bonitinho. Um foi para a tua casa, nem por tempo eles nunca mais chegaram. Nem onde o sacerdote estava, eles nunca mais chegaram. Eles já foram direto, meus irmãos, cuidar dos seus afazeres. E nós não somos assim? Não preocupamos mais com as nossas coisas do que com as coisas de Deus? Cadê aquela pessoa que você estava do seu lado aí? Pergunta por que ele não está aqui, pastor? Pergunta por que ele não está aqui? Por que não está aqui, pastor? Porque o problema não foi resolvido. Enquanto estava com o problema, estava dentro da igreja. O problema passou, o risco de vida, de correr, o risco de morrer passou, acabou. É assim que o povo, que a sociedade está hoje em dia. Eita. Mas se Deus dá e a pessoa não dá valor, Deus tira. Se Deus dá e a pessoa não dá valor, Deus tira. Se Deus dá saúde e a pessoa não dá valor, Deus tira a saúde. Pastor, que é isso? É a palavra de Deus, não é a palavra do pastor. Tinha uma mulher aqui, ó, no bairro lá em cima. Aqui no bairro Fortaleza. Era uma mulher que passava na rua e todo mundo mexia com ela. Passava e mexia. Ela fazia programa. Pegou AIDS. Ficou igual um esqueleto vegetal. Pegou AIDS, a AIDS está mata, não mata, 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 não mata. Cheio de feridas pelo corpo todo, nem não levantava mais, não andava mais, não aguentava conversar mais. Aceitou Jesus. Eita glória. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Aceitou Jesus. Foi para a igreja, virou missionário, e Deus recompôs as forças, Deus recompôs a saúde dela. Ela voltou, meus irmãos, aleluia, teu corpo como ela tinha antes, voltou-se a pessoa que ela era antes, mas na presença de Deus. Cismou de desviar, cismou de desviar da presença de Deus. A última notícia que eu tive dela, ela estava na fralda geriátrica. Deus não é bom. Deus não é bom. E por que não contar, meus irmãos, de Mefibosete? Mefibosete. A Bíblia disse, meus irmãos, que aquele homem estava em Lodebar. Aquele homem era um fugitivo. Mefibosete, meus irmãos, estava na cidade dos rejeitados. Ninguém dava valor para Mefibosete. Aleluia. Aí Deus usa o salmista Davi, o rei Davi, para tirar ele do poço, para tirar ele da lama. Aleluia. Davi chama Ziba e fala: Ziba, existe ainda alguém de saúde que eu possa usar da misericórdia de Deus para com ele? Ziba vira e fala assim: tem sim. Tem Mefibosete, está lá em Lodebar. Está lá em Lodebar, e falou: vai buscar meu Senhor. Ele é aleijado de ambos os pés. E Davi fala: não importa, busca ele lá em Lodebar, porque a partir de hoje ele vai comer na minha mesa. O rei enviou a carruagem dentro, meus irmãos, aleluia, do poço de lama para tirar a pessoa da lama. Aleluia. Tirou ele da lama, levou ele e colocou dentro do palácio. Deus já fez alguma coisa com você? Deus já fez alguma coisa com você?
E na maioria das vezes, quando Deus traz, Deus usa alguém para fazer pela gente. Na maioria, Deus usa alguém para fazer pela gente. E depois nós esquecemos o que as pessoas fizeram por nós. Escuta só. A carruagem vai lá em Lodebar. Pega Mefibosete, leva ele. E quando ele chega diante do rei, prostra de joelho e fala: Senhor, como é que pode o Senhor preocupar com um cão morto como eu? Davi vira e fala assim: Mefibosete, a partir de hoje, tudo que é seu eu vou devolver para você. Tudo que era do seu avô Saul, tudo que era do seu avô Saul, eu vou te devolver, todas as terras, tudo que era seu. Ziba tem 15 filhos, os 15 filhos de Ziba vão trabalhar na terra para você, vão morar na terra, vão preparar alimento, vão preparar tudo para você, para a sua família, para os teus filhos, para os teus servos e servas. Você agora não vai mais arrastar pelo chão, você agora não vai ser mais escravo, você agora não vai ser mais humilhado, você vai ser honrado, porque Deus está me usando para te honrar. Aleluia. Maravilha! E Davi veio e fala com ele assim: mas você não vai, você vai ficar comigo na minha casa. Eu vou te dar um lar, eu vou te dar uma casa. Você vai comer comigo todos os dias na minha mesa, vai tomar café da manhã, vai almoçar, vai tomar café da tarde, vai jantar. Toda vez que eu sentar na mesa, você vai sentar comigo, porque você é filho de rei, você é filho da descendência real. Eita glória! Sim, Senhor, ouvirá. E tudo que Davi falou, igreja, Davi cumpriu. Tudo que Davi falou, Davi cumpriu. E o tempo foi passando. Mefibosete prosperando e esquecendo da onde que Deus tinha tirado ele. O nosso problema é esse: nós esquecemos facilmente. Nós esquecemos o que Deus fez conosco. O homem esquece o que Deus fez com ele e por ele. O homem passa, o homem atropela, o homem pisa, o homem mata, esquece o que Deus fez com ele. E ainda culpa a Deus por tudo que acontece na vida dele. Mefibosete ficou numa boa, tranquilo, morando na casa real, comendo com o rei. Gente, quantas pessoas estão debaixo da ponte mendigando? Você tem uma casa. Quantas pessoas estão debaixo do viaduto? Passa debaixo do viaduto lá no Rio. O tanto de pessoas queriam ter uma casa igual você tem, queriam comer o que você come. Aleluia. Por quê? Porque alguém da sua casa ainda ora. Tem alguém que busca a Deus. A diferença na vida do homem é buscar a Deus, é buscar a presença do Senhor. Dá uma passadinha na rua, que você vai entender o que eu estou falando. E quantas pessoas foram tiradas da rua por um ministério, por uma igreja, por um pastor, por alguém, aleluia, e depois que sarou as feridas da rua, começou a pisar no pastor que tirou ele da rua. Pessoas ingratas. O governo não tira ninguém da rua, não. O governo, quanto mais a pessoa estiver na miséria, melhor é para o governo, para colocar cabresto, para dominar, para controlar. Quanto mais drogado tiver, melhor para o governo. Quanto mais viciado tiver, melhor para o governo, para ele dominar a pessoa. Aí a igreja vai lá e tira. Eu falei como um outro dia, eu falei: rapaz, olha o que Deus fez com você, rapaz. Olha, você anda com um sargento hoje, você anda com um cabo, você anda com um pastor, você anda com um presbítero hoje. Você saiu da cadeia. Olha o que Deus fez com você, você não está entendendo não. Você tem coragem de voltar para as drogas? Você tem coragem de fazer isso ainda?
Mas o diabo engana a pessoa. O diabo coloca na mente da pessoa que ele tem controle da situação que ele vai, e quando ele quiser parar, ele para. Isso é em toda a área na vida do homem. O homem acha que ele pode fazer o que ele quiser, porque quando ele quiser parar, ele vai conseguir, não vai. O diabo é como uma aranha traiçoeira, meu filho, quanto mais ele enredar a pessoa, melhor. E o diabo foi trabalhando no coração de Mefibosete. Foi trabalhando, e as coisas acontecendo no reino de Davi, até chegar no, quer ver, segunda Samuel 16, 2 Samuel capítulo 16, nós voltamos no capítulo 8, né? Do capítulo 8 em diante, a vida do rei Davi começa a mudar, começa a acontecer algumas tragédias na vida do rei Davi. E o rei Davi, meus irmãos, por ser um guerreiro, por ser um rei, ele estava precisando de apoio, ainda que ele era o líder, ele precisava de apoio. E na hora que Davi mais precisou de apoio, sabe quem ficou contra Davi? Quem? Mefibosete. Está vendo? Tem um ditado popular que diz assim: faça o bem e prepara a cabeça que a porrada vem. Faça o bem, mas já prepara. Você vai fazer o bem e vai receber a recompensa. Essa recompensa aí é do homem, porque a de Deus, meu filho, é assim não. A recompensa de Deus é diferente da do homem. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que todo o bem que o homem faz, ele será recompensado pelo bem que ele fez. Então não deixe de fazer o bem por causa de alguns ingratos. Não deixe de fazer o bem, aleluia, porque alguém te maltratou. Você fez o bem, a pessoa te maltratou. Agora eu vou fazer só o mal, não faço o mal, não. Continua fazendo bem. Continua fazendo bem, que na hora certa você vai receber a recompensa de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aconteceu, queridos, que Aminon violentou a irmã dele Tamar. Tragédia dentro da casa da vida. Passou 2 anos e Mefibosete só observando. Talvez Mefibosete ficaram assim, tá vendo? Matou meu pai, tomou o reino do meu pai, do meu avô, tomou o reino do meu avô, que quando meu avô morresse, o trono ia para o meu pai. Mas como você matou meu avô, matou meu pai, você está reinando no lugar deles, é bem feito para você, né? Bem feito. Olha o que seu filho fez aí, ó. Olha o que seu filho fez com a própria irmã. Isso é a mão de Deus pesando sobre a sua vida pelo que você fez. Você matou meu pai, você matou meu avô, você matou a família real e tomou o reino. Não foi Davi que matou, não. Muito pelo contrário. Deus rejeitou Saul e mandou Jessé descer na casa, mandou Samuel descer na casa de Jessé o Belemita e consagrar Davi rei. Qual que é melhor fazer? Qual que é melhor fazer, a vontade de Deus ou a vontade do homem? A vontade de Deus. Se Deus consagrou Davi para ser rei, usou a maior autoridade na época, que era o profeta Samuel, ele foi reinar. Ele foi Saul que levantou guerra contra Davi. Então, se nós julgar a pessoa sem saber a história, fala que Davi foi mal mesmo. Davi não usurpou o reino, Davi tomou o reino. E Mefibosete só torcendo para dar tudo errado. Aleluia, glória a Deus. Aí, meus irmãos, Absalão vai e mata Aminon. Já tinha acontecido um negócio com a filha, uma tragédia, outra tragédia. Absalão mata Aminon. E depois Absalão acha o direito de tomar o trono do pai dele. Evita. Tomou o trono. Olha que coisa maluca. Sentou na porta da cidade, da entrada da cidade, do palácio. E quando alguém chegava com uma demanda que dobrava diante dele, ele perguntava, falava, levanta. Fique em pé, eu preciso dobrar diante de mim, qual é a sua causa? Não importava qual era a causa. Ele fala, a sua causa é uma causa boa. Quem me dera fosse o rei de Israel para julgar a sua causa. Imagina a pessoa chegar e falar assim, olha, eu acabei de matar uns ali e roubei
tomei e peguei a casa dele, tomei a casa, tomei a família, tomei tudo dele, e agora eu tomei posse. O que você acha? Rapaz, é bom demais, é isso que tem que fazer mesmo, tem que tomar. Ele vacilou, ele deu mole, só que eu não posso julgar porque eu não sou rei. Se eu fosse o rei, eu ia julgar a sua causa, ia dar uma causa ganha para você. É isso que o enganador faz, irmão. Ele pega as pessoas perversas, pega as pessoas e começa a colocar uns contra os outros. Para quê? Para enfraquecer o reino, para enfraquecer a casa, para enfraquecer o ministério, para enfraquecer todo mundo. Aleluia. E assim ele vai fazendo. Chegou um ponto, meus irmãos, que o povo começou a dizer que Absalão era o rei de Israel. E ele tomou posse dessas palavras e começou a perseguir o pai. Se você não tiver cuidado, meus irmãos, as pessoas vão colocar as outras contra você. Vai falar que você é grosso, que você é ignorante, que você não presta. Vai colocar as pessoas contra você, vai te enfraquecer. E quando você estiver sozinho? E quando você estiver sozinho? Isso acontece muito, sabe onde? No mundo do trabalho, meu filho. Onde trabalha mais de 5 pessoas juntas. Pensa no inferno, que tem pessoas que sabem fazer um inferno. Um local bom de trabalhar, um local, uma mesa. Aí começa. Você viu fulano? Ela está se achando. Ele está se achando. Se fosse eu que estivesse no lugar dele, ele fazia assim. Pois está desse jeito, ele não faz nada, ela não faz nada. Se ele tivesse feito, não estava assim. Se eu estivesse no lugar da pessoa, vou falar com o chefe para me colocar fulano no lugar dela. Aí vai juntar a maioria, e vai pegar aquela pessoa que fofoqueira, aquela pessoa infernizadora, e colocar a pessoa para liderar. Uma pessoa que não sabe fazer bosta nenhuma, mas sabe ludibriar com a língua. E foi assim que Absalão fez. Foi enganando. Aleluia. Qual pensa que não é fácil? O trono é meu. O trono é meu. Juntou um grupo de vadios, alguns sacerdotes, alguns conselheiros. Juntou ali, meus irmãos, quando juntou, aleluia, juntou alguns grupos ali e pegou e levantou contra a vida do pai dele. Começou a perseguir o pai dele, e o pai dele teve que fugir, porque se o pai dele não fugisse, ele ia matar o próprio pai para tomar o reino. Quando o pai dele fugiu, meus irmãos, aleluia, no capítulo 16, no livro de 2 Samuel, vai dizer assim: tendo Davi passado um pouco além do cume, ali estava Ziba, o moço de Mefibosete, esperando para encontrar-se com ele, com um par de jumentos, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de uvas passas, 100 frutas de verão, e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a família do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para os cansados no deserto beberem. Então perguntou o rei: onde está o filho do teu senhor? Respondeu-lhe Ziba: ficou em Jerusalém, porque pensa: hoje os israelitas me restituirão o reino do meu pai. Está vendo? Olha como é que Mefibosete foi grato. Aproveitou a hora de mais fragilidade do rei Davi. Aleluia. Os servos do rei, as pessoas que amavam ele, no momento de dificuldade estavam com ele.
Vai lá no hospital. Minha mãe foi internada no hospital. Tinha duas senhorinhas lá, que nem lá ver elas os filhos não iam. Nem lá ver elas os filhos não iam. As enfermeiras que estavam cuidando. Vai no hospital com os irmãos, vai com os irmãos entender o que eu estou falando aqui. O pai cuida do filho a vida toda. Quando o pai adoece, começa a ir um dia, 2 dias, 3 dias. Está muito cansado, não vou mais não. Ou chama fulano, ela falou, não vai, então eu não vou também não. Deixa ele para lá, já acabar de morrer para lá. Tomara que morra logo, tomara que ela não morra logo. É assim. As pessoas aproveitam a oportunidade da fraqueza, aleluia, para tomar posse daquilo, meus irmãos, que Deus colocou nas mãos da pessoa. Mas eu falei no início aqui, já estou acabando, que quando Deus dá e a pessoa não dá valor, Deus tira. Foram 10 leprosos curados, só um que voltou para agradecer, e só um ouviu assim: vai em paz, a tua fé te salvou. Ou seja, você não vai mais ficar leproso, isso aí você não vai passar mais não, filho. E outra coisa, a partir de hoje, seu nome está no céu, não na vida. O seu nome está no céu. Agora aqueles 9 que só pegaram a bênção e não quiseram o dono da bênção, será o que vai acontecer com ele lá na frente? As pessoas querem só a bênção, o dono da bênção ninguém quer não. O dono da bênção ninguém quer. É melhor ter o dono da bênção, meu filho, porque toda hora que você precisar de uma bênção, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Sabe o que Davi fez? Eu vou ler para vocês aqui. Eu vou ler. Então disse, 16:4 de 2 Samuel. Então disse o rei a Ziba: tudo que pertence a Mefibosete é teu. Você não prometeu quando você tivesse saúde você ia servir a Deus? Você não prometeu quando Deus te honrasse você ia servir a Deus? Isso que você tem, que Deus te deu, está atrapalhando você servir a Deus, Deus vai tirar. Ai, meu marido está me atrapalhando a servir a Deus. Deus vai tirar seu marido da sua vida, você vai servir a Deus. É minha esposa que está me atrapalhando. Deus vai tirar sua esposa, você vai servir a Deus. Ah, pastor, meus filhos, Deus vai tirar seus filhos e você vai servir a Deus. Talvez assim a pessoa acorda para a vida. Aleluia. Aqui, ó. Então disse o rei a Ziba: tudo que pertence a Mefibosete é teu. Aleluia. Deus usou Davi para dar para ele, para devolver para ele, mas ele achou que Davi era injusto. Ele achou que Davi estava errado no que Davi fez, em ter ajudado ele a tirar ele da lama. Aleluia. Tem muitas mulheres que reclamam do marido, reclamam dos filhos. Deixa Deus tirar seus filhos, que você vai ter perturbação com o filho, mas não. Deixa, continua desprezando seus filhos, continua desprezando seu marido, desprezando sua esposa. Quando Deus tirar, você pode desprezar e reclamar. Ah, esse menino chora demais, esse menino dá trabalho demais. Deixa Deus tirar. Deixa Deus tirar, que você vai parar de reclamar. Aleluia. Glória a Deus. Meu marido, é só igreja, irmão. O que tem de mulher que chora porque o marido está na cocaína, na maconha, está nas drogas. Faz de tudo para os seus filhos ficarem dentro da igreja. Faz de tudo para os seus filhos ficarem na casa de Deus, para a tua esposa ficar na casa de Deus, para o teu marido ficar na casa de Deus, para a tua família ficar na presença do Senhor. Porque aí fora, meus queridos, não está fácil não. Às vezes nós olhamos só vídeos de motivação no Facebook, no Instagram, no TikTok, vídeo de motivação. Olha a realidade, olha reportagens reais, que você vai saber o que está acontecendo no mundo aí fora. Aleluia. Coloque sua criança dentro da igreja, cria seus filhos na igreja, anda com seus filhos, esforça, envolva os teus filhos nas coisas de Deus. Você está achando que aqui no nosso país não tem tráfico humano, não? Não tem tráfico de criança, não? Vocês estão achando que não tem nada? Às vezes nós fazemos um casulozinho para nós, meu. E nós entramos para dentro daquele casulo ali, ó, e achamos que a vida é só aquilo. Achamos que a vida é só aquilo. Aleluia.
Se nós não dar valor que Deus nos deu, Deus vai tirar. E depois não adianta reclamar não. Viu? Depois não adianta reclamar quando Deus tirar. Não adianta reclamar. Foram 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. E quando o homem não agradece o que Deus faz, Deus tira. Quando o homem não agradece o que Deus faz comigo, Deus tira. Quando as pessoas, quando o Senhor abriu uma porta para mim, 20 anos desempregado. Quando o Senhor abriu uma porta de emprego para mim, o meu salário, eu vou depositar nos pés do Senhor. Deus abriu a porta, a pessoa, nem na igreja apareceu mais. Nem na igreja apareceu mais. Igreja, Deus não é bobo, não, igreja. Deus está vendo tudo, Deus está vendo tudo, Deus está vendo tudo, Deus está vendo tudo. A Bíblia diz que é melhor o homem não fazer nenhum propósito com Deus do que fazer e não cumprir. Se Deus me tirar daqui, eu vou servir a Deus e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Aleluia. Sem advogado, sem ninguém. Deus vai